Agora vamos para o nosso terceiro vídeo do curso Aprenda C com Exemplos, a moda antiga. Faltam dois ainda, o ASCII com vetor e a versão 2. O vetor, ele é um tipo que armazena vários valores do mesmo tipo. Então, se eu quisesse armazenar 5.000 números, eu não vou ter 5.000 variáveis para armazenar um número. Eu vou ter uma estrutura chamada vetor de tamanho 5.000. Eu ainda tenho que introduzir o conceito de variável. Vamos ver aqui que provavelmente eu vou introduzir mais tarde. E esse exemplo deve ser bem simples. Vamos ver aqui o programa. Sempre ele começa com a declaração, incluindo as bibliotecas, Erquilha, include, standard I/O, a função main, ela retorna um valor inteiro e return 0. Todo comando termina com ponto e vírgula, isso que eu esqueci de falar. Uma função ela tem um tipo de retorno, que aqui é int, um nome, nesse caso ela chama main, e parênteses para você passar parâmetros ou argumentos. Ela tem um escopo definido com abre chaves e fecha chaves, é o corpo dela, o começo e o fim. E aqui no caso, então, a gente vê que a gente tem o printf, um abre parênteses, então você vê que é uma chamada de função. E aqui a gente passa os argumentos separados por vírgula. No caso aqui, porcentagem S, que é a string de formato para passar uma string. E aqui a gente não está passando uma string, a gente está passando um vetor de caracteres. Mas um vetor de caracteres que termina em zero é uma string, por definição, na linguagem C. Para você fazer isso nesse exemplo, nós estamos declarando uma variável, reservando um espaço de memória. Para eu não ter que dizer que eu quero reservar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bytes, eu poderia ter escrito aqui 12 bytes, 11 da palavra alô mundo barra N e o zero do final, eu posso deixar vazio aqui entre colchetes. Isso daqui não é uma coisa muito comum, é mais avançado, mas é só para instigar o aluno. E aí eu defino aqui, a gente chama literal, né, porque está escrito no texto, literalmente, entre chaves, separados por vírgula, os valores. Esse valor vai na primeira posição, a gente começa a contar a partir de zero. A posição 0, a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na posição 11, que a gente não acessa ela, é o final de string, é o zero. O tipo char, caractere, ele vai armazenar 1 byte em memória. A palavra hello world começa com letra, não pode começar com um número, uma variável. Pode ter letras e números e underlines, é uma variável. Ela chama hello world, que é alô mundo. E esse comando, vocês já devem estar esperando, ele também vai imprimir alô mundo. Compilamos e vamos executar. Sem surpresa, imprimiu alô mundo. Então vejam que isso é uma técnica que a gente chama de baby steps, passos de bebê. É que você pega e apresenta um conceito para os alunos, e no próximo exercício ele vai usar todos aqueles conceitos que você aprendeu e vai ter só uma pequena coisa que muda. Isso eu fazia para acostumar a mente do aluno, para ele entender o que é o printf, o que é o main, o que é o include. É muito simples. Agora, a segunda versão em ASCII. Então veja que na primeira versão, vamos dar um split aqui na tela. Na primeira versão, a gente passa a variável e passa os códigos em char. Só que isso daqui não é prático para um ser humano ficar decorando. Imagina, você poderia pedir para os seus alunos, decore a tabela ASCII, vai cair na prova. Qual que é a letra que é o B maiúsculo? 66. Isso aqui é muito, não é nada prático, né? Então a gente costuma usar esse jeito aqui. Você coloca essa estrutura aqui entre aspas, você define um conteúdo que é uma cadeia de caracteres, é string. Você não precisa colocar o zero, ele é implícito que aqui termina em zero, ó. Vamos ter as posições. Na posição 0, A. Na posição 1, L. Na posição 2, O minúsculo. Posição 3, espaço. Qual o valor de espaço em ASCII? Acho que é 32. O valor do Enter, 10. Enfim. E você usa a string de formato barra S. Então, o S consegue imprimir chars, porque quando char é um vetor de string. Vamos compilar, porque a gente vai rever esses conceitos novamente, tá?
e vamos executar o programa e, sem surpresas, ele imprimiu Alô Mundo. Nós vimos, então, os 7 exemplos de Alô Mundo. Só para explicar para vocês que já que nós estamos aqui em pleno 2025, quase 2026, não é assim que a gente dá uma aula de programação, tá? Quando a gente vai dar uma aula de programação, é na lousa e giz. E você tem 40 alunos e é difícil sincronizar, eles prestarem atenção. E aí, às vezes, você tem uma aula na semana na sala de aula, aí você faz o exercício, então você faz mentalmente, você não faz no computador, você vai explicando os conceitos. Aí na outra aula da semana você vai no laboratório, então já passou alguns dias, ele já esqueceu, ou não anotou, ou faltou. E por isso que eu fiz esse site para as pessoas poderem se lembrar, era mais fácil de acessar. Muita gente não faltava uma aula e ele perdia tudo, o conteúdo, estava meio perdido. Então, não é assim que a gente ensina tradicionalmente. Às vezes você gasta 1 ou 2 meses ensinando todos a base de computação, o que é computável, o que é armazenamento, o que é memória, processamento, o que é fluxo de controle. E aí você programa em fluxograma, muitas vezes. Então, é bem cansativo, porque é muito abstrato, né? A pessoa não está acostumada a fazer um fluxograma. Acho que me consta que na BNCC, a Base Nacional do... Eu não sei se é BNCC, mas do ensino médio, né? Não sei, não lembro como que é o nome. Deixa eu ver aqui. É BNCC. Base Nacional Curricular, né? Coisa assim. Base Nacional Comum Curricular. Eu estava pesquisando, eu vi que eles têm aula de fluxograma. Então, provavelmente as pessoas, hoje em dia, 12 anos depois, né, eles já no ensino médio, eles aprendem a entender fluxograma como uma pré-programação. Aí, quando você entende o que é o fluxo de controle, como o programa de computador funciona, consegue entender melhor o que é um programa de computador. Aqui eu estou indo bem prático, porque é um jeito de você ensinar programação, é você ir direto para a prática. Você não ficar pensando muito em teoria, porque o que acontece? Você pensar, para você aprender física e química, você precisa ter um laboratório, você tem que ter aparelhos, instrumentos, insumos. E para você ensinar programação é muito mais barato hoje em dia. Quase todas as pessoas têm um computador, um celular, e elas podem programar. Então, não tem muito risco de você destruir o computador, só se você fizer uma coisa muito fora, assim, para você estragar ele, ter que formatar e estragar ele fisicamente é muito mais difícil. Então, a gente estimula as pessoas a estudarem programação, por isso que eu estou criando esse curso aberto. Por mais que nós estejamos em 2025, as pessoas queiram aprender a programar em Python direto, a linguagem C ela é muito usada ainda e ela é a base para você entender outras linguagens, porque ela é muito próxima da linguagem de máquina, que é chamada de assembly, né? E a gente não chega a programar em binário, mas a gente programa num tipo de linguagem que cada termo se traduz para um termo binário de 1 para 1, praticamente, né? Então, essa foi a terceira aula, ensinamos ao mundo e vamos verificar todos os exemplos que tem aqui através desse curso no YouTube, que é Aprendendo Linguagem C com Exemplos. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe se você tem algum parente, algum amigo que faz um curso de engenharia, gosta de programação, é entusiasta. Indique esse curso, continue me apoiando para que eu possa produzir mais conteúdo e muito obrigado pelo apoio que eu já recebi de vocês. Então é isso, uma ótima semana.